tem uma coisa que causa dor são os sisos, conhecidos popularmente também como os dentes do juízo. Mas nem sempre é preciso fazer a extração dos dentes. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o dentista da Odontotop, o Natanael Chagas. Natanael, seja bem-vindo ao Ver mais uma vez e nos diga, esses dentes do juízo, eles vêm mesmo para nos trazer juízo ou é só para trazer dor? Tudo bem tudo bem a todos que nos acompanham. Então, é uma grande incógnita, né? Uma grande pergunta que os pacientes sempre nos fazem, né? Por que existe esse dente? Primeiro, esse dente ele é um dente como outro qualquer, né? Na grande maioria dos pacientes. Mas alguns pacientes, devido a algum tipo de hábito que tiveram quando criança ou mesmo fatores genéticos, esse dente ele não tem espaço para que nasça completamente na boca. Né? Então, vem aí alguns problemas. Né? Ou esse siso ele nasce em posição, mas ele não aparece totalmente em boca, ou ele nasce, ao invés de reto, ele nasce horizontal, que são aqueles dentes mais deitados. Né? E eles acabam empurrando os dentes do lado ou acabam aparecendo um pouquinho na boca e acabam inflamando muito a gengiva ao redor. Então, isso acaba provocando uma dor, muitas vezes muito grande nesse paciente, enfim, causando infecção, às vezes grave nesses pacientes. Né? Então, o grande motivo, né, das dores é pelo mau posicionamento desses sisos. Claro, pelo mau posicionamento acabam surgindo outros problemas, como por exemplo, a dificuldade de higienização desse paciente, né? Como é um dente muito lá para trás, né? A boca, por si só, já é um lugar muito difícil, né, de se higienizar, e quando você tem um dente mal posicionado e mais lá para o fundo, então acaba causando uma dificuldade ainda maior. E tem uma idade para esse dente do juízo chegar ou depende? Tem uma idade estipulada. Nosso crescimento, né, do nosso corpo, da nossa boca principalmente, vai até os 21 anos. Né? Então, seria o teto. Né? Se o siso não veio até ali, não vem mais. Né? Muitas dúvidas que os pacientes têm é em relação a quando o paciente ele sente dor no siso e a dor para. Né? Quer dizer que foi eliminado o problema? Muito pelo contrário. Né? Muitos pacientes eles sentem dor no siso e o próprio organismo, né, faz com que não doa mais, né, o processo ali anti-inflamatório do corpo. Mas eu tenho certeza, né, pela nossa experiência profissional, é que o siso ele dói, né, muitas vezes, para de doer e volta a doer novamente. Né? Então, esse paciente ele vai ter que sim, continuamente, ou tomar medicação, ou é aquela coisa, já resolve de uma vez, né, já parte para a remoção já do dente. E quando eu preciso tirar o siso? Quando eu sei não vai dar para conviver com ele? Então, muitos pacientes esperam doer o siso para procurar ajuda. Né? Eu acho que é uma estratégia válida, porque muitos sisos nunca vão doer, nunca vão incomodar. Né? Então, não é porque tem um siso que o paciente ele precisa obrigatoriamente tirar. Não. Então, o paciente ele pode sim optar por essa estratégia, né? Ou o paciente ele pode sim, com o raio-x panorâmico, precaver alguns problemas, né? Então, se o siso ele não está bem posicionado, se ele não está mordendo, né, da forma correta como os outros dentes estão mordendo, e o paciente ele quer se prevenir realmente de surgir um imprevisto, ele já pode sim partir para a remoção, por mais que nunca tenha incomodado esse dente do paciente. E aí, não sei se você lembra, na última vez que veio aqui, eu estava com esse problema, tá? A gente estava com muita dor no siso, fui no Odontotop, fiz a remoção e eu tinha muito medo de tirar e não poder fazer nada nos próximos dias. Quais são os mitos e verdades sobre isso? Porque se a gente procurar ali na internet, aparece que a gente não pode nem lavar os cabelos depois que tira o siso. O que pode e o que não pode? Então, depende muito da complexidade do dente e também depende muito do próprio linear de dor do paciente. Né? Tem pacientes que vão sentir mais, tem pacientes que vão sentir menos. Mas, de modo geral, né, de modo mais prático, o paciente nas primeiras 48 horas, ele precisa sim cuidar, primeiro com a alimentação, com a temperatura também da alimentação e também com os esforços físicos, sol, calor. Né? E é muito importante falar aqui na região, né, oeste, sul, né, o chimarrão, né? Esse hábito de sucção, né, de puxar ali na bomba, o hábito de cuspir também. Tem paciente que não gosta de sentir muito, né, o gosto ali, né, muitas vezes do sangramento, né? Então esse paciente muitas vezes ele fica cuspindo, né? E esse processo de sucção e também de cuspir pode sim provocar um sangramento anormal nesse paciente, né? Então são cuidados realmente, ficar de molho, né? Mas também não fazer muitos movimentos com a boca, né?
O que ajuda muito o paciente que ele vai tirar o siso nessa época do ano de frio é que é frio, né? É gelado. Então, o inchaço desse paciente ele vai ser muito menor do que você tirar um siso, como por exemplo, no verão. Eu não tive inchaço, eu não tive nada. Eu levei uma vida normal, até com os pontos, mas eu tirei só um siso de vez. Falaram que seria melhor, mas dá para tirar os dois? É indicado? Depende do caso? Tem pacientes utilizando a mesma regra, né? Tem paciente que espera incomodar, incomodou só aquele, tira somente É o que eu aquele. fiz. Exatamente, não é errado, né? Mas de modo geral, o paciente que ele vai tirar, quer tirar todos os sisos, a gente orienta a tirar o de cima e o de baixo de um lado, espera se recuperar para o paciente comer bem desse e depois inverte, né? Então, essa é a estratégia. Dá para tirar os 4 de uma vez? Com certeza, dá para tirar, né? Mas esse paciente ele vai ter um pós-operatório mais demorado, mais complicado, porque imagina, você vai tirar 2 dentes dos 2 lados, tu não vai, onde que você vai jogar a comida, o alimento, né? Então, mas pode, né? Muitos pacientes devido à rotina muito pesada, trabalho e tudo mais, preferem passar por um processo só. E tudo bem, tudo certo, mas é um processo um pouco mais demorado para esse paciente a recuperação. E você falou ali o siso de cima e o de baixo. Por que normalmente é o de baixo que incomoda? Tem muita gente, quando eu estava com problema, eu comentava com o pessoal, muita gente dizia, eu só tirei os de baixo, foram os que incomodaram. Por que o de baixo incomoda mais? É pela questão da comida? Sim, exatamente. Embaixo tem uma incidência inflamatória muito maior que o de cima. Geralmente em cima, quando dói, o paciente relata mais dor de ouvido, né? Então, eu já tratei dor de ouvido tirando o siso, né? Que o paciente retornou já com esse problema de dor de ouvido resolvido. Então, era o siso, né? Mas os de baixo é porque realmente eles são dentes maiores, né? Então, necessitam de mais espaço para nascer. Se necessita mais espaço e não tem espaço, então quer dizer que o incômodo ele é maior também. E a melhor coisa é evitar uma dor de dente, né? Porque sendo de siso ou não sendo de siso, a dor de dente sempre incomoda. Natanael, muito obrigada mais uma vez e fica aí essa dica para vocês, né? Estão vendo que o siso está nascendo, está começando a incomodar, vamos procurar aí um jeito de aliviar essa dor.